Boa noite a todos. Meu último ano de faculdade. Como vocês perguntam bastante como é que foi meu último ano de faculdade, como é que eu me preparei, eu resolvi hoje justamente falar sobre isso, sobre como foi meu último ano de faculdade. Então hoje o Café com Semi, ele é mais biográfico nesse sentido, não tem nenhuma conclusão maior, só uma descrição de como foi aí o segundo semestre de 2005 e o primeiro semestre de 2006 na minha vida e o que se passou na minha cabeça e quais foram as minhas decisões. Tá todo mundo me vendo bem? Me ouvindo bem? Digam aí, falem, escrevam. Estou ouvindo, estou vendo. E é isso mesmo, vou falar um pouquinho do que se passava em uma época que não tinha rede social, né? Ou se tinha era Orkut, eu acho. E que o WhatsApp não tinha, enfim. É um tema, uma época. Passei a faculdade, então eu vou me localizar aqui em 2005 e 2006. Eu entrei na faculdade na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro no ano 2000, com 18 para 19 anos. E eu fiz medicina porque eu era um bom aluno de colégio e gostava de biologia, não tinha mais nada além disso. Os primeiros 2 anos de faculdade foram um segmento do colégio mesmo. Então eu ia para lá para assistir as aulas e fazer prova, tá? Não fugiu muito disso. E eu logo me interessei por psiquiatria. Eu já falei isso também, né? Tem uma live, tem um episódio do Café com Semi que é por que eu não fiz psiquiatria. E eu explico melhor isso, mas eu realmente me interessei inicialmente pela psiquiatria por eu já gostar um pouco de assuntos não só bioquímicos em relação ao comportamento humano. Nunca me convenceu muito essa questão de neurociências, sabe? Eu nunca me encantei por isso. E tem a dopamina que faz tal coisa, e o neurotransmissor que faz isso, então você come chocolate e fica... Não estou dizendo que está errado não, mas isso nunca me interessou. O que me interessava era sempre a individualidade, né? Sempre me agradou muito tentar ouvir e entender as opiniões individuais e por que as pessoas eram diferentes. Então, um dos grandes pontos, uma das minhas grandes inquietudes era justamente essa, né? Entender por que as pessoas pensavam diferentes e não tentar colocá-las em coortes que as igualava. E aí a psiquiatria, para mim, foi algo que muito me interessou, porque a clínica psiquiátrica teórica e as aulas de psiquiatria me agradavam, principalmente falando sobre doença mental, né? Então, imaginar uma pessoa que, enfim, não estava vendo o que eu estava vendo, enfim, que interpretava o mundo de uma forma patológica, me agradou e foi meio que uma ponte para eu começar a estudar de alguma maneira filosofia. E eu estudava isso de uma forma muito rudimentar, né? Comecei a ler Nietzsche, de uma forma também sem entender muito bem. Peguei aquele livro Humano, Demasiado Humano, não entendi muita coisa, mas de alguma maneira eu acreditei que eu faria psiquiatria. Era um movimento um pouco vaidoso da minha parte, de achar que eu ia conseguir compreender a mente humana, e muitas vezes eu ficava saboreando um futuro onde eu seria aquele cara inteligente, genial, que compreendia ali as mazelas do ser humano, do ponto de vista psiquiátrico, e perdi muito tempo nisso, né? Me imaginando num futuro brilhante, né? De forma bem vaidosa. Então houve um movimento muito soberbo da minha parte, né? Em direção a esse movimento aí de compreender a mente humana. Bom, eu levei o ciclo clínico interessado em psiquiatria, então eu não ia para as enfermarias e fazia as atividades práticas com muito interesse, pediatria, ginecologia, obstetrícia. Jamais me interessei por isso na época da faculdade. Eu estudava e cumpria o que tinha que fazer, bem feito, para poder passar, né? Matei muito pouca aula e não colava, tá? Isso aí é fato. Falo aqui com o risco de ter amigos aí da faculdade me verem e, enfim, vão confirmar, porque eu acabava a prova muito rápido, né? Então, eu sempre saí, fui o primeiro a sair, nem dava tempo.
Então eu sentava na frente, fazia as provas e pronto. Nunca foi um problema para mim. E o meu direcionamento ele estava para passar nas provas da faculdade, estudar um pouquinho de filosofia, alguma coisa de religião e também psiquiatria. Comecei a acompanhar um ambulatório de psiquiatria e desisti de psiquiatria e cheguei no último ano da faculdade. Então, repetindo aqui, eu tenho um episódio do Café com Sempre que eu falo porque eu não fiz psiquiatria. E aí eu chego no último ano da faculdade, em 2005, sem ter quase nenhuma experiência com plantão. Para falar a verdade, nenhuma, né? Então eu entro no meio de 2005 sem nenhuma experiência com plantão. Isso começou a me dar muita ansiedade, porque eu tinha alguns amigos, alguns colegas que já davam plantão, né? Já acompanhavam, faziam as provas na época da SUSEME, davam plantões nos hospitais, com estágio, com bolsa. Eu não tinha nada disso. A única bolsa que eu tinha era de monitor de clínica, que eu fazia assim, enfim, mais porque, sei lá, eu quis fazer uma monitoria, tinha um salário de R$ 186, que na época me ajudava, e aí eu não fiz nada disso. E no último ano, então em 2005, meados de 2005, quando eu decido não fazer psiquiatria, eu já sabia que eu não faria GO, não faria cirurgia, não faria anestesia, não faria nada, então eu decidi fazer clínica. Né? Por quê? Para aprender a ser médico. Né? Também não tinha uma grande paixão pela clínica médica e nem uma certeza que a clínica médica seria ali a minha vida, né? Mas eu ali desistindo de psiquiatria, eu me vi ali com 1 ano de faculdade ainda para aprender a trabalhar, sem ter dado plantão nenhum, sem ter nenhuma experiência prática, nunca tinha entubado, funcionado, nada, e decidi fazer clínica. Com isso, eu comecei a dar plantão num hospital chamado Rio Mar, né, na Barra da Tijuca. Um amigo meu chamado Guilherme conseguiu o estágio para mim lá. E fazendo esse plantão no Hospital Rio Mar, eu conheci um rapaz, um cardiologista chamado... Pois é, não fiz psiquiatria não, Nara. E obrigado pela gentileza de falar que perderam um psiquiatra, né? Mas aí, olha o Thiago aí, me convidou para uma live, dá tchau para ele. Então eu comecei a dar plantão no Hospital Rio Mar em 2005 e conheci um rapaz chamado Marcelo. Marcelo, cardiologista. Ele fazia cardiologia em Laranjeiras, se não me engano. E era um baita de um clínico, sabe? E ele, muito acadêmico, estudou na UFRJ, ele começou a me provocar, né? No sentido positivo da coisa, né? De me provocar em relação ao raciocínio clínico. Ele pedia para eu ver os pacientes e ele começava ali a me fazer perguntas. Eu ficava muito constrangido porque eu não sabia. Eu realmente não sabia responder, eu nunca tive interesse pela clínica. Mas ele começou a me estimular e ele começou a me falar, olha, desse jeito que você está, você não vai passar numa prova prática de uma residência. E ele começou a me ensinar a passar caso, né? E sou muito grato a ele, o Marcelo, muito grato mesmo, porque ele me estimulou a estudar clínica, ele me ensinou como se estudava clínica baseada em casos, né? E aí eu comecei a estudar, eu lembro a primeira vez que eu intubei, sob supervisão, passei acesso venoso, e ali, no final da faculdade, então, eu dei alguns plantões, aquilo me deu alguma segurança em alguns procedimentos, tá? Até aí, eu tinha desistido da psiquiatria e decidido, então, fazer clínica médica para aprender na clínica médica a trabalhar e, quiçá, escolher uma outra especialidade depois, né? Entro em 2006 para me formar no meio do ano, para fazer prova no final do ano. Eu tinha que ter uma estratégia, que era passar na prova da residência. O que eu fiz? Eu comprei todas as apostilas do Medcurso e aí escrevi numa folha de caderno, nunca vou esquecer isso, né? Peguei uma folha de caderno, se não me engano eram 70 apostilas, 73, um negócio desse. Eu escrevi todas as apostilas e eu me programei de lê-las uma por semana até o meio do ano, né? E aí comecei a fazer isso, comecei a ler. O negócio andou bem, mas atrasava 1 ou 2 apostilas ali, fiquei meio atrasado e cheguei à conclusão de que, não é nenhuma conclusão muito sábia, mas que se eu estudasse clínica para residência, eu estudaria muita coisa que valia só 20% da prova. Então a minha estratégia foi estudar tudo menos clínica. Estudei GO, preventiva, pediatria, cirurgia, que era um volume de matéria muito menor. Fiz questão pra caramba e me formaria no meio do ano e teria tempo livre para estudar. Tá? E foi isso que eu fiz, então. Então eu comecei até acabar a faculdade, a estudar uma apostila por semana,
esperaria que a partir de julho eu teria tempo para estudar as apostilas e fazer questão pra caramba, e assim aconteceu, né? Eu me formei em julho de 2006, já tinha ali uma pilha de apostila, uma pilha de questão, e falei, vou fazer todas as questões e vou estudar tudo de preventiva, de GO, de pediatria, de cirurgia, vou deixar a clínica um pouco de lado e vou estudando clínica aí a partir do momento que eu começar a trabalhar. E comecei a tentar me inserir no mercado de trabalho. Primeiro eu dei um plantão num hospital chamado Carlos Chagas, que foi, cara, um caos. O combinado comigo foi lá chegou lá era outro, e nunca mais voltei lá. E tive uma proposta de trabalhar no hospital universitário do Gafrey Guinle, que é o hospital da faculdade que eu me formei, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, como plantonista do andar, né? Eu seria o médico responsável pelas intercorrências dos pacientes internados, e obviamente eu não tinha nenhuma capacidade técnica de fazer isso. Mas o médico da UTI, Dr. Áureo, também um amigo, o médico mais experiente, eu fui conversar com ele e fiz uma proposta, que eu ficaria como plantonista do andar, e ele de plantão na UTI no sábado, que era o plantão dele. Depois ele foi chefe da UTI do mesmo lugar, e ele já trabalhava em outras UTIs, um cara que tinha experiência, e eu falei, olha, eu vou ficar aqui como seu acadêmico, vou fazer toda a burocracia, vou ver os pacientes, o que eu quero que eu já estava fazendo, né? E quando me chamarem para alguma coisa no andar, você vai comigo e me ajuda. E assim foi feito. Eu fiquei durante quase 6 meses, dando plantão sábado, sob supervisão do Áureo, né? E aí para mim foi muito bom, porque eu aprendi um monte de coisa com ele. Eu lembro, inclusive, da primeira vez que eu tratei uma ICC descompensada, né? Foi junto com ele. Ele me mostrou o perfil do paciente, né? Quente, úmido, fez diurético, controlou a frequência cardíaca. E eu tinha tempo para estudar. E aí então eu estudei. Eu estudei para a prova teórica, pra caramba, né? Então eu peguei as apostilas e estudava bastante, estudei muito mesmo. Estudei durante 5 meses de forma bastante intensa todas as áreas menos clínica, né? Clínica com menos intensidade. E fui bem nas provas. Fui bem na prova da UFRJ, que era junto com a prova da aeronáutica. Fiquei entre os 15 ou 20 primeiros ali, que era uma boa nota na época. Fui para a segunda fase da UERJ e da UFRJ, e eu não tinha experiência de prova prática, né? Assim, eu passei uma faculdade toda sem dar muito valor para isso, porque eu queria psiquiatria, e realmente eu não dei valor, né? Eu comecei, como eu já falei no começo, a dar algum valor para isso quando no UTI lá do Hospital do Rio Mar, com esse rapaz chamado Marcelo, ele começou a me dar algumas dicas de como que era uma prova prática. E aí eu fui para a prova prática da UERJ e da UFRJ. Isso em 2006. Na prova da UFRJ, eu tirei a nota mínima, né? Se eu tirasse menos do que aquilo, eu seria reprovado. Então eu tirei 5, eu acho que o corte era 5. E na da UERJ eu nem passei, cara, na prova prática, né? Eu realmente não fui bem. Ou eu passei e fiquei muito longe da lista, não lembro, mas eu fui mal, né? Com essa nota 5 na prova da UFRJ, eu caí de entre os primeiros para os últimos ali, né? E eu entrei na reclassificação para a residência da UFRJ. E aí foi meio que o meu pulo para dentro da clínica médica, né? E quando eu entro na residência de clínica médica da UFRJ em 2007, eu meio que tenho 2 anos ali garantidos de estudo, né? Eu entraria num circuito de transmissão de conhecimento dentro da clínica médica de um hospital universitário, né? E aí, a partir daí, tudo mudou, né? Então, até eu entrar na residência, eu estava bem perdido, né? Eu não tinha muita noção do que era ser clínico, eu tinha acabado de decidir psiquiatria, então eu entro na UFRJ e começo a perceber qual que é a vida de um clínico hospitalista, né? E tendo experiência com várias especialidades e vários ambulatórios. E na clínica médica, né, passando visita nas enfermarias e participando dos rounds e das sessões clínicas, eu comecei a me despertar para a docência, né? Eu pensei, poxa, eu acho que eu quero fazer isso, eu consigo fazer isso. Eu quero participar de discussões de casos clínicos, né? E aí, em 2008, eu começo a me apegar a discussões de casos clínicos. E isso vira uma rotina da minha vida semanal, né? Que eu acho que eu nunca perdi, né? Que é discutir caso clínico com outras pessoas. E assim que se deu, né?
É assim que aconteceu. Aí eu acho que é um exemplo para quem é mais novo aqui que me pergunta. Muita gente fica perguntando como é que foi essas decisões, como é que foi a decisão, né, de entrar para a clínica médica. Então, o que eu posso dizer é que não foi nada muito programado, né? Da mesma maneira que eu entro para medicina porque eu era bom aluno de colégio e passaria numa faculdade, né, federal de medicina, assim, eu não tinha muita noção do que era ser médico, nenhuma, né? Não tenho médico na família, nada. Eu fiz porque eu gostava de biologia e porque eu passaria na prova. Tá? E vou repetir, né? Na minha época, que tinha pouca faculdade de medicina, poder passar em medicina era muito sedutor, né? Porque sempre teve essa promessa, né? De que na medicina você vai ter trabalho, você pode trabalhar com qualquer coisa. Eu lembro dessa conversa que eu tive, não lembro exatamente com quem. Que olha, se você gostar de tecnologia, você pode trabalhar com tal coisa, se você gostar de ciência básica, você pode trabalhar com tal coisa, e você sempre vai ter emprego, né? E aí, por eu também não me identificar com engenharia, nem direito, tá, eu acabei fazendo medicina, né? E aí eu me encanto com a parte comportamental e acho que a psiquiatria seria o caminho, mas a psicofarmacologia nunca colou muito na minha cabeça também, do mesmo jeito que eu também nunca gostei muito de neurociência, sabe? Nunca gostei disso. Nunca me motivou a estudar neurociência, neurotransmissor, tá? Eu nunca achei que tava, eu nunca achei que eu ia encontrar ou me aproximar da verdade por aí, sabe? Também nunca me encantei por psicofarmacologia, né? Nunca acreditei, e aí eu falo de verdade, que um antidepressivo ou que um outro remédio ia fazer uma grande mudança na vida de um sujeito. Eu nunca acreditei nisso. Claro que ele tem essas indicações, isso tem que usar mesmo, mas não é aí que está a grande mudança, isso aí é meio que um paliativo. E aí eu meio que desisti disso, né? E entrei para a clínica médica, né, assim, achando que eu ia fazer uma outra coisa depois, né? Então eu falei, vou fazer clínica médica aqui para ganhar tempo, né? Eu fiz clínica médica para ganhar tempo e aprender a trabalhar, né? Então eu entrei motivado a aprender a trabalhar, eu queria saber fazer uma consulta médica. E aí, dentro da clínica médica, eu acabei não saindo, né? No último ano de residência, eu fiz prova para R3 de clínica, para aumentar, para ganhar mais tempo, né? Não sabia ainda o que eu faria, né? Então, vou fazer mais um ano de clínica, R3 de clínica, e depois eu penso. E eu fiz a prova para R3, mas eu fui chamado para trabalhar na colagenose. Eu virei médico do hospital, né? No universitário. Então eu trabalhava na emergência e na colagenose, né? São doenças autoimunes. E aí vem mais uma reviravolta na minha vida, porque eu jamais imaginei que eu trabalharia com emergência. Se for pegar ali até perto do final da minha faculdade, eu nunca tinha dado um plantão em emergência. Eu tinha pavor de trabalhar com emergência. Seria algo que, no meu imaginário, eu jamais faria mesmo, né? Mas, na minha residência, eu comecei a ter experiências com pacientes mais graves, comecei a ter experiência em tratar paciente agudo, né? Fui me preparando, fui dando plantões, tive a grande honra de conhecer uma outra gigante, que é a Patrícia Neto, que era coordenadora da emergência do Quinta D'Or, que me acolheu muito bem e me treinou, né? Realmente ela me treinou para isso. Depois eu virei até supervisor de emergência, de plantão noturno da emergência, no domingo à noite. E depois eu ajudei a montar um pronto atendimento do PA da Unimed de Copacabana, a convite de outra gigante, da Mônica, uma amiga que eu sinto falta, né? Que eu sinto daqui de Uba, eu sinto falta dela. E aí comecei a trabalhar com emergência, né? E com emergência eu trabalhei 10 anos, né? Então, para resumir aqui, o ponto que eu queria falar para vocês é que eu chego no final de uma faculdade de medicina, né? Assim, sem ter muita experiência com plantão, com clínica, com nada, tendo ali um tempo gasto pensando que eu seria psiquiatra, tomo uma decisão de estudar. Fala, Rômulo, o grande idealizador, não sozinho, do PS Zerado. Que legal. Então assim, a minha decisão, né? A minha grande decisão foi: eu preciso estudar para passar na prova de residência e fazer clínica para aprender a trabalhar, né? E aí na clínica médica eu me encontro, né? Eu falo, olha, eu acho que eu consigo fazer isso por mais tempo na minha vida, entendeu? E aí dentro dos corredores ali do Hospital Universitário Clementino Fraga, filho da UFRJ, eu começo a me ver capaz de trabalhar com clínica, né? E aí eu pensei em cardio, nefro, reumato, e acabei fazendo clínica, né? E já se passaram aí, sei lá, quase 20 anos, 17, 18 anos.
E hoje o que eu fiz foi ser treinado para atender as pessoas, né? Não foi nada além disso. A minha vida não mudou muito, né? Minha vida ainda é, né? Dar aula, atender paciente, né? Ir para o consultório, fazer anamnese, né? A minha vida é essa. Tá? No meu consultório eu faço anamnese, né? Então, foi isso que aconteceu. Não tem nada muito mirabolante, né? Mas o recado que fica eu não fui treinado na faculdade, né? Não foi um treinamento que eu busquei, sabe? Se eu tivesse buscado, eu teria tido um tratamento melhor. Mas eu acabei me inclinando para psiquiatria, estudando uma série de outras coisas que hoje eu acho que valem a pena, né? E hoje eu volto a estudar comportamento, né? Também de novo. Mas, assim, não foi nada muito programado. Mas uma coisa eu digo para vocês, né? Sempre teve muito vigor no estudo, sabe? Isso aí nunca faltou, sabe? Porque assim, vigor para estudar, sabe? Para estudar para prova, para estudar para o que eu queria, o que eu gostava. Eu sempre estava estudando alguma coisa, né? E aí é um ponto importante para o aluno de medicina, né? Tem que ter algum vigor em direção ao estudo, né? Não existe fazer medicina sem estar inclinado para uma vida de estudo constante. Tentei contar sem romantizar e fica aí a primeira live da minha vida que eu faço falando só de componentes biográficos, né? Esse é o primeiro café com sêmen que eu faço dessa maneira e por aqui eu fico também. Valeu, galera. Um abraço a todos. Até.